Olá, é domingo e começa agora a nossa edição especial. A partir de amanhã começa a valer o aumento na conta de energia do cearense. Vamos ver que a poupança já não é a melhor forma de fazer render o seu dinheiro. Depois de um ano, vamos ver qual a avaliação de quem mora em Fortaleza sobre o trabalho das unidades de pronto atendimento, as UPAs. Bancos de leite materno, eles servem para salvar vidas. E na nossa capital, o número de doações ainda impede este trabalho. Quer comprar um carro novo? Pense bem se ele será amigo do seu bolso. A gente vai mostrar quanto você gastaria com taxas, parcelas, impostos, até quitar as dívidas. E ainda ver se as fiscalizações a boates e casas de show de Fortaleza continuam, mesmo 3 meses depois da tragédia de Santa Maria. Bom dia para você, eu sou o Richel Martins. A alegria do cearense durou muito pouco. A partir de amanhã, a Companhia Energética do Ceará vai aumentar a tarifa. O reajuste será em média de 3,52%. Oficial da presidenta Dilma Rousseff. Queridas brasileiras e queridos brasileiros. Quem não lembra do pronunciamento da presidente Dilma Rousseff sobre a redução nas tarifas de energia? A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Mas a diminuição foi graças à redução de impostos na conta de energia elétrica. Mas isso não impede os reajustes anuais que as concessionárias podem cobrar. No Ceará, a alegria durou pouco. A ANEEL liberou para a Coelce um aumento de 3,52%. A companhia havia pedido 8,1%. A Coelce tem um contrato firmado com a União, através da ANEEL, que é o contrato de concessão. E nesse contrato estabelece que anualmente as tarifas têm que ser revisadas, têm que ser reajustadas, têm que ser atualizadas as tarifas, com base na variação dos custos da companhia verificado nos últimos 12 meses. Então, o que a ANEEL procedeu agora é algo que está já regulamentado e que está, assim, firmado no contrato de concessão da companhia. Ele explica ainda que a média do reajuste é de 3,52%. Para consumidores residenciais, o aumento será de 3,44%. Para grandes empresas, de 1,47%. O reajuste, olhando o total do mercado de energia elétrica da Coelce, ficou em 3,52%. Embora a gente tenha algumas variações de aumento distintas para algumas classes de fornecimento. Mas quem parece que não gostou nada foi a população. Na verdade, não diminuiu nada. Na verdade, quando ela fez essa diminuição, voltou tudo o que era normal, porque com esses aumentos vai recompor toda aquela conta que já existia. Com a inflação, enfim, isso tudo, acredito que deveria se manter a redução e estimular o consumo mesmo. Tudo sobe, né? Muita gente sofre do mesmo mal. Falta de dinheiro no fim do mês. Quem consegue guardar alguma coisa acaba muitas vezes escolhendo a velha e boa caderneta de poupança, a mais antiga forma de aplicação financeira do Brasil. Mas se você é um poupador, atenção! Um economista vai mostrar agora que a poupança já não é a melhor forma de fazer render o seu dinheiro. O termo caderneta de poupança é antigo. Ele vem de uma época anterior aos sistemas computadorizados. Por isso, com o tempo, o termo acabou sendo deixado de lado, passando a ser conhecido apenas como poupança, uma aplicação monetária que está diretamente ligada à taxa de juros Selic. O governo federal, através do Banco Central, mudou a regra da poupança, ou seja, quando a taxa Selic ela baixar de 8,5%, que é o que acontece hoje, a gente tem uma taxa Selic, pelo menos até essa semana, de 7,25% ao ano, quando ela baixar de 8,5%, você tem a remuneração da poupança de 70% da taxa Selic, mais TR. Isso hoje está dando uma remuneração média mensal da ordem de 0,41% ao mês. O economista acredita que há falta de informação por parte dos investidores. O pequeno poupador
precisa perceber que o valor final do rendimento acaba não compensando. O que é que isso quer dizer? Que a inflação ela está corroendo muito mais a capacidade de armazenagem de recursos do indivíduo do que a remuneração da poupança. Mesmo assim, a poupança continua sendo uma das escolhas mais procuradas pela população. Os motivos? Primeiro, por uma questão cultural, depois, conservadorismo e medo de arriscar no desconhecido. Sem conhecimento sobre o mercado financeiro, é comum que os clientes depositem o dinheiro sem acompanhar os rendimentos. Sempre que possível a gente tenta economizar, né? É difícil acompanhar, viu? Porque ninguém sabe, as taxas de juros são muito baixas, né? E, às vezes eu nem olho. Coloco na poupança, mas depois tenho que tirar ao mesmo tempo, no mesmo mês. Aí não dá para economizar, não. O indivíduo mais conservador, ele opta em uma remuneração menor, né, ou até menor do que a inflação, mas nessa perspectiva de que ele está pelo menos acumulando alguma coisa, né? Após um ano de funcionamento, as unidades de pronto atendimento em Fortaleza, as UPAs, já ultrapassaram a marca de 500 mil atendimentos. A nossa equipe foi procurar saber o que a população acha do serviço e o que ouviu foi muito elogio. Crianças, jovens, adultos e idosos. A unidade de pronto atendimento de Messejana estava lotada, até mesmo do lado de fora. E ainda com tanta lotação, só encontramos pessoas satisfeitas. O atendimento foi bom, fui atendida bem rápido, fiz exames. O atendimento é nota 10, né? Agora a demanda é muito grande, muita gente. As unidades de pronto atendimento foram construídas pelo governo do estado com apoio do Ministério da Saúde para ampliar e qualificar o acesso aos serviços de urgência e emergência. Nelas, a população recebe atendimento de clínica geral e pediatria e ainda serviços de enfermagem. Na UPA da Praia do Futuro, há também atendimento de cirurgiões dentistas 24 horas. Todas estão fazendo, em média, 500 atendimentos por dia. E isso é um número bastante assim, considerável, tá? Se você for falar em termos de tempo de atendimento, nós já atendemos 500 mil pacientes. Abertas 24 horas, inclusive finais de semana e feriado, e com boa estrutura, as UPAs costumam atrair um grande número de pessoas que vêm até aqui, inclusive, para realizar serviços que poderiam ser feitos em postos de saúde. O paciente ele chega aqui dentro, ele não chega muito cedo para pegar uma ficha. Ele chega aqui dentro e ele vai ser classificado. Quando ele é classificado, ele é visto o risco. Nós temos 5 cores que monitoram esse risco desse paciente, tá? O paciente verde e azul, que é os 65% que você citou, é o paciente para ir para o posto de saúde. Só que eu, como unidade ainda de unidade de atenção de emergência, eu não posso encaminhar esse paciente, mas esse paciente poderia ser direcionado a essas unidades de atenção primária. Há algum tempo, a nossa equipe esteve na Praça Joaquim Távora, aqui em Fortaleza, e viu de perto muitos problemas, principalmente estruturais. Essa semana voltamos à praça e a situação, acredite, não mudou muito. Veja só. Praça é qualquer espaço público urbano livre de edificações e que propicie convivência ou recreação para seus usuários. Esta definição pode ser bastante breve, mas já não se encaixa para a Praça Joaquim Távora, em Fortaleza. Eu acho ela muito abandonada, né? Não tem um canteiro legal, mal cuidada. Como todo mundo vê, tá vendo aí, né? E essa situação de abandono é realmente muito fácil de ser verificada. A olhos nus, os bancos, por exemplo, dão apenas uma ideia de como esta praça poderia ser bonita. Hoje em dia, quem quiser sentar por aqui para apreciar a paisagem ou somente descansar, só tem as estruturas de cimento para fazer isso. A situação acaba impedindo que os frequentadores realizem as atividades que gostariam na praça. Eu desejava se fizesse mais um ambiente para as crianças brincarem à noite, né, tirando a tarde, porque aqui não tem. As crianças todo mundo fica à vontade aqui, mas um parque não tem para as crianças brincar, nem uma pracinha para ficar à vontade. Eu sou um atleta de final de semana. Eu gostaria de correr nessa praça. Fica impossível. Durante nossa gravação, escutamos relatos de que vários protestos já foram feitos e nada mudou. Inclusive, encontramos uma placa culpando o governo pelos problemas.
Os permissionários do mercado Joaquim Távora, que fica no centro da praça, convivem diariamente com os problemas e a insegurança. É um descaso total. É rato, é barata, é lixo, é ladrão, é drogado aí atrás vendendo droga, usando droga. Eu estou aqui há 9 anos, desde que eu estou aqui, que eu nunca vi uma melhoria aqui. O secretário da Regional 2, responsável pela área, explica que um novo projeto está sendo encaminhado para a praça. A antiga gestão havia planejado uma reforma desde 2011, mas nunca aconteceu. Eu tenho uma reunião agendada com a associação lá na próxima semana, onde nós vamos construir junto, nós vamos discutir esse projeto junto para ver o que é melhor para o entorno daquele local. A reforma do mercado também faz parte da revitalização. O centro comercial passa por problemas ainda mais graves, já que se trabalha com alimentos e é preciso uma boa estrutura. A reforma do mercado foi a maior mentira. Se essa reforma existiu, ela foi uma reforma muito da mal feita, que só foi feito 3 banheiros. Nós estamos fazendo um levantamento lá, vamos construir isso junto com a associação de lá, apresentar um estudo preliminar que nós estamos fazendo e escutar a opinião da associação lá para ver o que é melhor para eles. E logo depois do intervalo vamos calcular quanto você gasta no fim das contas quando compra um carro zero. E a polêmica discussão sobre a redução da maioridade penal. Continue com a gente. Voltamos com a União Brasil Especial deste domingo. Hoje em dia, ter um carro é quase como assumir um filho. As despesas são muitas e comprar o automóvel aí é o de menos. Manter é que é o grande desafio, com tantas taxas e revisões. Por isso, pense bem onde vai investir o seu dinheiro. É só observar como está o trânsito nas grandes cidades que logo percebemos que a venda de veículos automotivos cresceu nos últimos anos. Não só pela necessidade, mas pela maior facilidade de compra com IPI reduzido, um perigo para os consumidores impulsivos. A compra de veículo, ela no final das contas, ela torna-se algo que não é totalmente explicada pela razão. Tem muito de emoção, tem muito psicológico em cima disso. Mas o mínimo que as pessoas devem analisar é computar exatamente essas despesas, por exemplo, de questão de consumo, de combustível, de manutenção. A grande vantagem do carro, mesmo você comparando com os custos dele, é que ele faz com que você chegue a todos os lugares mais rapidamente e você tenha conforto, né? O automóvel traz esse conforto para você. Mas é preciso preparar o orçamento levando em conta os custos reais. São eles: aquisição, que inclui prestações, emplacamento, licenciamento e tributos; seguro, custo com combustível, manutenção, no mínimo com a troca de óleo e filtro, além de possíveis surpresas. O carro não é só a prestação, tem outros custos. E além disso, olhando numa visão financeira, você também tem um custo de depreciação do veículo. Na hora que você compra um veículo, principalmente o veículo novo, no primeiro ano, ele pode ter uma depreciação que pode variar de 20% a 30%, dependendo da característica do veículo. Nossa equipe simulou os custos em 3 anos de quem adquire um carro popular de 4 portas com ar-condicionado, vidros e travas elétricas. O preço do automóvel é de R$ 26.764. Mas se somadas as despesas básicas, em 3 anos você gastou R$ 63.969,96, quase R$ 21 mil por ano. A própria escolha do veículo, muitas vezes você adquire um determinado veículo cuja manutenção é muito cara. O que acaba compensando um preço mais baixo de aquisição com um maior custo associado à manutenção. Paga-se pouco na compra, mas gasta-se muito na manutenção. No Brasil, São Paulo lidera o ranking das capitais mais caras para se adquirir um veículo. Os custos ultrapassam $120 mil no período de 3 anos. Para a pessoa física, o veículo significa autonomia, no sentido de que eu posso me deslocar. Só quando a gente fala de se deslocar hoje em dia é complicado, o trânsito está cada vez mais complicado. E tem a questão da conquista, né? Dependendo do carro que você está comprando, você não está comprando só um carro, você está comprando algo que você sonhou e que tem outros simbolismos para você.
O Tribunal Regional Eleitoral começou a campanha de recadastramento biométrico em alguns municípios cearenses. Quem ainda não fez precisa ficar atento. Olha só. O sistema biométrico é uma forma nova e mais segura para realizar uma eleição. O objetivo é aumentar o rigor e evitar fraudes. O eleitor não vai mais precisar usar o título ou a carteira de identidade para se identificar no dia da eleição, será com a sua digital. E também a fotografia que não existia no cadastro eleitoral. O sistema biométrico, ele vai isentar o processo eleitoral de qualquer possibilidade de fraude. Apenas o município do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, usa o sistema atualmente. Ao todo, 7 municípios fazem parte da campanha: Aquiraz, Juazeiro do Norte, Crateús, Ipaporanga, Sobral, Alcântaras e Forquilha. Até o final do ano, prazo para o término da campanha, o tribunal espera recadastrar mais de 400 mil eleitores, conseguindo assim atingir 7% do eleitorado cearense. Não esquecer para deixar para a última hora, né? O eleitor tem todo esse ano, ele pode agendar pela internet, entrando no site do Tribunal Regional, tre-ce.jus.br, ou pelo telefone 148. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está querendo fazer mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. A iniciativa ganhou força depois do assassinato de um estudante por um jovem de 17 anos na capital do estado. A mudança prevê punição mais rigorosa para jovens que cometem crimes sérios, como homicídios e latrocínios. Crimes praticados por jovens são cada vez mais frequentes e comuns, mas mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente será a solução? A ideia do projeto, que vai ser apresentado no Congresso Nacional pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é que ao completar 18 anos, o menor infrator cumpra o restante da pena em uma unidade prisional normal. É um clamor da sociedade. A sociedade quer essa mudança. Entretanto, ela vai de encontro ao sistema jurídico nacional. Atualmente, a Constituição protege o menor de 18 anos de uma maneira muito clara, muito veemente. E essa mudança, essa alteração seria inconstitucional. Para a assessora jurídica do SEDECA, mais punição não é a melhor estratégia e não resolve o problema. A maioria dos encarcerados hoje são jovens, de fato, já, né, adolescentes. Saem do sistema socioeducativo e também estão no sistema prisional. Ou seja, o que a gente quer é encarcerar mais os nossos jovens, ou a gente quer, de fato, garantir direitos para que também seja uma sociedade com mais garantias de direito, com menos violência. Nas ruas, a população concorda com as mudanças propostas pelo governador de São Paulo. Eu concordo que a lei deve ser mais rigorosa, só assim evita as impunidades. Se eles não pagarem pelo que eles estão fazendo hoje, a tendência é eles fazerem cada vez mais. Outra discussão é com relação à redução da maioridade penal. Algumas pessoas defendem que aos 18 anos, o adolescente já não é mais criança há muito tempo, que aos 16 anos já é apto para trabalhar e, inclusive, escolher seus governantes. O que a gente é contrário é pensar formas de punição, de mais punições, né? E de também, a partir disso, criar estigmas contra a juventude, o que acaba não garantindo direitos, pelo contrário, viola ainda mais esses direitos. No próximo bloco, vamos ver se a fiscalização a boates e casas de show aqui em Fortaleza continua, 3 meses depois da tragédia de Santa Maria. É já já. Já se passaram quase 3 meses desde a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois do incêndio, uma onda de inspeções tomou conta de todo o Brasil. Aqui em Fortaleza, as fiscalizações resultaram em interdições de algumas boates e casas de show. Mas e agora? Será que esse rigor todo continua ou já foi esquecido? Uma noite que nunca será esquecida. A notícia do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, correu o mundo. O que era para ser festa acabou em tragédia. 241 mortos e 123 feridos. Serviu de alerta para todo o país. Mostrou a importância das inspeções
do Corpo de Bombeiros e resultou em interdições. Na capital cearense, 18 casas noturnas precisaram ser regularizadas. A maioria dos estabelecimentos, os donos realmente foram pegos de surpresa, eles não tinham muito conhecimento da norma, não sabiam que estavam descumprindo a legislação. Walter Medeiros foi um dos notificados. O proprietário dessa casa de shows, bastante conhecida em Fortaleza, relembra o acontecido. Durante anos e anos a gente vinha acompanhando todas as exigências dos bombeiros. Só que com o tempo a legislação muda e algumas novas coisas que foram exigidas por legislação a gente teve que adaptar e já estamos com o processo tramitando nos bombeiros para alguns ajustes que vão ser feitos. A casa, tipicamente nordestina, tem o telhado todo em palha, material que pode espalhar fogo rapidamente. Tentando manter as características do local sem desobedecer às regras de segurança, Walter investiu em equipamentos modernos, como esse sensor de fumaça. É um investimento alto? É, com certeza. Mas para a natureza, vamos dizer assim, a relação custo-benefício, a gente considera que não é tão alto. Eu acho que vidas não tem preço, né? As fiscalizações em Fortaleza continuam, não só para garantir a segurança, mas também para diminuir os conflitos na capital. Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social mostram que as ações vêm dando resultado. Nós já constatamos que diminuiu também a questão de homicídio nesses bairros, a questão de furto de veículos, né? Também com relação a roubo e furtos também contra pessoas. Denunciar é um passo importante. Se você sabe de alguma irregularidade, ligue para o CIOPS no 190 ou então pode procurar o Corpo de Bombeiros. O telefone é 3101-2223. A notícia agora não é novidade para ninguém, mas sempre precisa ser lembrada. Os bancos de leite materno são essenciais para reduzir a mortalidade infantil. Por isso mesmo é que não podem ficar sem abastecimento. Aqui em Fortaleza, 2 desses bancos pedem mais doações. O primeiro e principal alimento para nós, seres humanos, o leite materno. Algumas mães não produzem leite suficiente, outras produzem mais do que precisam para alimentar seus bebês. Essas são doadoras em potencial. Muitas mães não podem doar, a gente está aqui presente para doar esse leite, para ajudar as mães que não podem, né? Porém, os bancos de leite sempre acabam precisando de doações. No Hospital Geral Dr. César Caus, em Fortaleza, a média diária é de 10 a 15 litros de leite. Segundo funcionários, o ideal seria pelo menos o dobro disso. Nós temos muitos bebês prematuros, então ele é um leite assim que não existe outro melhor, certo? Então, o leite materno é tudo que o bebê necessita. No banco de leite humano do Hospital Albert Sabin, a situação é semelhante. Apesar de terem feito recentemente uma campanha, toda doação de leite é necessária para os 34 bebês internados no hospital. Nosso estoque está pouco. Se a gente fosse realmente abastecer os 34 bebês aqui do hospital, não daria o leite, certo? Então, assim, já são bebês bem graves mesmo, que não podem tomar outro leite de fórmula e as mães não estão conseguindo tirar esse leite, a gente precisa distribuir para esses bebês. Além do leite materno, vidros de café solúvel são necessários para armazenar o leite. As doações, tanto dos vidros como do leite, são coletadas em casa. Basta telefonar no César Caus 0800 28 65 678 e no Albert Sabin 0800 2804 169. Vai ajudar a prevenir doenças, vai ajudar a diminuir o tempo de hospitalização desse bebê no hospital. Quer dizer, tudo isso são fatores de benefício, né, que o leite materno traz para o RN. Em Fortaleza, calor é o que não falta. Faz falta mesmo é uma boa chuvinha que ultimamente tem vindo a prestações. Esse calor todo tem aumentado com os anos. Claro, não é um problema só de Fortaleza, mas reflexo da mudança de temperatura em todo o mundo. O céu está cheio de nuvens, mas não chove. E isso deixa o tempo abafado. Em plena orla marítima de Fortaleza, nada de vento. As folhas dos coqueiros na beira-mar nem se mexem. É um calor
atípico, com temperatura de 1 a 2 graus mais alta em relação aos anos de chuvas normais. Esse ano tem sido particularmente forte, né? As temperaturas realmente têm sido observadas no horário mais quente do dia como temperaturas mais elevadas. Essa alta umidade, os ventos menos intensos, retiram um pouco o calor da nossa pele, né? Então isso dá uma sensação térmica muito desagradável para todos nós. De acordo com a meteorologia, do meio-dia às 2 horas da tarde, a temperatura máxima já passou dos 32 graus. A mínima é registrada sempre durante a madrugada e varia de 25 a 26 graus. Nos anos anteriores, quando chovia, a temperatura mínima chegava a 23 graus. Falta de vento, mais alta umidade do ar, o que faz com que o suor não seque e uma sensação de calor sufocante. Eu mesma estou aqui parada na sombra e morrendo de calor. Não há quem não reclame do corpo todo molhado de suor, da sede eterna e da impaciência que toma conta. É horrível. É com a toalhinha se enxugando. Porque não tem quem aguente. Eu moro aqui já há mais de 15 anos em Fortaleza, mas essa época que eu tô achando a época mais quente. Incomodando demais, está muito quente, está muito abafado também. Está mais quente que o normal, inclusive quando eu saio do banho já saio todo suado. Além do grande consumo de água e energia elétrica na capital e no interior do Ceará, a consequência de tanto calor se reflete nos hospitais. Doenças infecciosas têm atingido a população. O calor ele leva a inúmeras alterações do corpo. Dentre elas, a principal é a desidratação. Essa desidratação leva a quadros de internações e aumenta também o risco de doenças infecto-contagiosas, as gripes, os resfriados. E nos dois extremos da vida, que são as crianças e os idosos, pode levar a quadro de pneumonia, inclusive com óbito. Mas tanto calor assim e alta temperatura não é um fenômeno só do Nordeste. A NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou novos dados que mostram o aumento acentuado da temperatura do planeta desde o ano 2000 e prevê que cada década, a partir de agora, será mais quente que a anterior. Emissões de gases feitas pelo homem, como a queima de combustíveis fósseis, as construções na cidade, como os altos prédios que impedem a passagem do vento e o asfalto, também são fatores que contribuem para isso. Existem estudos que mostram que grandes áreas verdes, com muita vegetação dentro de grandes cidades, apresentam temperaturas um pouco menos elevadas do que a das áreas bastante urbanizadas, né? Realmente a urbanização, prédios, o asfaltamento contribui para elevar as temperaturas. E essa foi a nossa edição especial deste domingo. O fim de semana está quase acabando e a gente volta amanhã ao vivo às 6 da noite. E durante o dia você acompanha outras notícias nos nossos boletins direto da redação. Um grande abraço para você e até lá. União Brasil, informação além da notícia.